Noite. Vamos lá falar sobre a tal da timidez, né? Eu tinha falado com vocês lá no meu story que eu iria fazer, né, uma live falando um pouquinho mais sobre essa questão de timidez. Eu descrevi aqui algumas coisas mais ou menos relacionadas a essa questão de timidez, mas eu quero que seja algo bem natural aqui, que a gente possa ter uma conversa mesmo, tá? E eu vou falar como é que foi essa questão comigo, né? Eu acredito que muitas pessoas que estiveram ao longo da minha vida, do meu dia a dia, principalmente, né, na minha infância, né, eu era sempre uma pessoa muito quieta, na minha, tranquila, dificilmente divergia em assuntos, né, com outras pessoas, né? Aquela questão que eu falei com vocês, dificilmente eu falava a minha opinião de alguma forma para poder estar ali, né, divergindo ou rebatendo, por mais que eu não concordasse muitas vezes com o que as pessoas à minha volta diziam, eu acabava me mantendo calada, me mantendo fechada para manter de certa forma a paz, né? Infelizmente isso é um erro que a gente comete ao longo da nossa vida, a gente não expressar nossa opinião, nosso ponto de vista, porque dessa forma a gente acaba, né, deixando com que as outras pessoas vão dominando, né, com o que elas acham que é correto, com o que elas acham que é mais importante ser feito, que muitas vezes não é. Às vezes a sua opinião conta mais também, e às vezes outras pessoas que estão ali no ambiente também, elas têm a mesma visão que você, só que elas também não têm coragem para poder falar isso, abrir a boca mesmo e começar a colocar ali a opinião dela, o que ela tem para dizer. E só para a gente iniciar, eu vou falar um pouquinho, né, sobre o que a Bíblia fala em relação à timidez. Né? Tem uma questão que é meio até polêmica que tem na Bíblia, que fala em relação a essa questão da timidez, que lá em Apocalipse 21:8 fala o seguinte, eu vou olhar aqui, que tem umas versões que elas falam a palavra timidez, outras elas falam a palavra covarde. Eu tenho uma versão aqui que fala o seguinte, Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Ou seja, que coloca os tímidos, né, junto com idólatras, com feiticeiros, fornicadores, em outras versões falam pervertidos, assassinos, pessoas que cometem imoralidade sexual. Então, cada versão ela traz, né, uma informação diferente, e eu acho sempre muito importante a gente estar comparando essas versões. E aí, quando a gente pega a questão da timidez em si, né, o que ela quer dizer em relação aos tímidos? Não são os tímidos aquelas pessoas que são mais retraídas, que são mais na delas, e sim aquelas que são covardes, né? Que decidem não abrir a boca no momento em que elas deveriam abrir. Por exemplo, no momento em que você tem a oportunidade de levar a palavra de Deus para uma pessoa e você simplesmente se cala, ou no momento em que você tem que dar uma opinião importante que melhoraria a vida de várias pessoas, que facilitaria algum processo, e você simplesmente se cala. Ou seja, são esses medrosos, esses covardes, e não simplesmente aquela pessoa que é mais contida em si. Porque mesmo a pessoa que é contida, ela sabe, né, que ela tem essa capacidade de se expressar também. E uma coisa que eu percebo que faz muito sentido em relação a essa questão da timidez é que a gente fica com essa característica de ser tímida no momento em que a gente não está com a nossa identidade ativada, certo? E muitas pessoas não entendem o que é isso. O que é identidade? Como que eu ativo, né, essa identidade? Né? O que é isso? Identidade, você fala, você tem que ter sua identidade ativada.
E aí eu trago aqui para vocês, né, quais são as identidades, principais identidades que fazem parte do nosso ser, que muitas vezes a gente não leva em conta. E eu vou estar alinhando isso em relação à timidez, trazendo alguns exemplos aqui para vocês. A identidade principal, a que a gente tem que guardar na nossa essência, no nosso coração, é a identidade que Deus, que o nosso Criador colocou na gente. Essa é a principal identidade. E no momento em que você vê que outro tipo de identidade que eu vou falar aqui mais pra frente, se ele diverge em relação àquela identidade que o Senhor colocou na gente, então você tem que desconsiderar aquilo que aquela outra identidade está falando, né? Está te influenciando a fazer. Como, por exemplo, né, o Senhor fala o quê? Ele fala que a gente governa sobre todas as coisas, ou seja, você tem a capacidade de governar sobre tudo, basta você querer se desenvolver. E ele fala também para você multiplicar, ou seja, você tem a capacidade de multiplicar, seja multiplicar, né, questão financeira, seja multiplicar em sabedoria, conhecimento, seja multiplicar em filhos também, multiplicar, produzir, você tem essa capacidade de produzir. Uma coisa que Cristo fala é que a gente vai fazer coisas maiores do que Ele. Se Deus falou isso, por que você ainda se cala se você tem a capacidade de fazer coisas maiores que Ele? E o que é principal, Ele quer que você desfrute de tudo que a gente tem aqui nessa terra. E é muito importante você aprender a desfrutar das coisas boas e da maneira correta, né? Alinhada com o que Deus tem falado. E aí eu trago agora outro tipo de identidade, que é aquela identidade que vem através dos nossos pais, né? E aí, nesse dia, eu coloco vocês a refletir em relação a como vocês têm sido pais, né? O que você tem dito para o seu filho hoje? Como que você tem tratado ele, né? Influenciado ele? Será que o que você está falando está edificando na vida dele ou está fazendo com que ele seja uma pessoa tímida? Você está falando, por exemplo, cala a boca, aqui só quem fala sou eu, né? Tudo isso que você fala, principalmente quando é uma criança, isso vai ficar enraizado nela, né? E vai atrapalhar, vai afetar todo o desenvolvimento ao longo da vida dela. Muitas crianças deixam de se expressar simplesmente porque o pai ou a mãe fala, cala a boca, você não pode falar, aqui só quem fala sou eu. Então, vocês têm que entender que os pais são grandes influenciadores para que uma criança, para que uma pessoa seja tímida também, né? E aí a gente tem, só que a criança muitas vezes não tem discernimento, não tem capacidade de fazer essa comparação entre a identidade que o Senhor falou e a identidade que os pais dela estão querendo, né, passar para ela, né? E aí elas não vão conseguir desconsiderar aquilo que os pais delas disseram, né? E aquilo vai ficar ali nela até ela se tornar adulta, né? E aí, além dessa identidade dos pais, a gente tem a identidade cultural, a identidade do país, da região em que a gente está, que também influencia, né? Muitas regiões, por exemplo, as mulheres são oprimidas, né? Não podem falar, não tem voz ativa nenhuma. E aí eles vão dizer o quê? As mulheres são tímidas, elas não querem falar. Mas não, é opressão da cultura, da região, certo? E muitas vezes também, né, se a pessoa abre a boca para poder falar alguma coisa, ela acaba se fechando. Por exemplo, né, a gente tem uma mania, de certa forma, cultural também, né, expressões que a gente fala, né, no dia a dia, que a gente nem pensa, nem imagina que isso tem a ver com deixar uma pessoa mais tímida ou não, né, acabar influenciando. Por exemplo, expressões como só abro a boca para falar quando eu tenho certeza. Eu só abro a boca para falar quando eu tenho certeza. A maioria das pessoas não tem certeza de nada, né?
E aí o quê? Ah, eu vou calar minha boca, não vou falar. Porque se eu falar, eu vou falar errado, né? E acaba que a pessoa se fecha. Outra expressão também que a gente fala muito, boca fechada não entra mosca. Né? São expressões que de certa forma a gente não pensa, mas está induzindo a pessoa a manter a boca fechada, a não falar, não expressar o que ela quer. E aí a gente chega na identidade, que é a identidade experimental, que é aquela através das experiências que o indivíduo tem também, que vão influenciar logo na timidez. Se você tem uma experiência ruim, por exemplo, lá na escola eu fui fazer uma apresentação, meus amigos riram de mim e eu me senti mal. Foi uma experiência que você teve e por esse motivo você vai acabar não querendo fazer mais apresentações, por exemplo. Boa noite, Renato. Boa noite, Carol, Ana Paula, deixa eu ver mais quem tá aqui. Kione, Ana Paula, Renato, Carol, boa noite. Tamo junto aí. Quem quiser mandar alguma coisa, quiser ir falando aí também, eu vou falando com vocês também. Vamos lá. E essa questão experimental, né? Muita coisa que você faz de errado vai te travar para você avançar e ir fazendo outras coisas. Você não vai querer falar mais, você não vai querer expressar mais por causa daquele erro que você cometeu. E aí vão falar o quê? Ah, ela é tímida, ela não fala porque ela é tímida. Mas não, ela não fala mais por causa daquele erro que ela cometeu lá atrás. E ela não quer cometer o erro de novo porque vai se machucar, vai doer. Mas faz parte da vida a gente ter essas dores, a gente se machucar. Só que a gente quer tentar fugir, né? Que nem lá no QGR a gente está falando de rejeição. A gente acaba querendo não ser rejeitada de novo por aquelas pessoas que viram a apresentação e não gostaram da forma como eu falei, eu me expressei, ou eu gaguejei, ou qualquer coisa relacionada a isso que acabou te travando. E a última identidade que também influencia, né, em relação à timidez é o que os outros falam, né? E a gente leva muito isso em conta, o que os outros falam. Como, por exemplo, as pessoas falavam muito, ela é quietinha, olha que bom como ela é quietinha, né? Como ela é tímida, que bonitinha. E a gente acaba o quê? Se eu quietinha sou boa, então eu vou continuar sendo a quietinha, porque eu vou continuar sendo vista como uma menina boa, né? Não vou entrar em conflito com ninguém, né? Vou me manter assim, boazinha, certinha, bonitinha. Será que é isso realmente que eu queria naquela época em que isso acontecia? Eu não sabia, eu era uma criança, né? Então, a gente tem que analisar cada um desses tipos de identidade para a gente ver se isso está influenciando na timidez que você tem hoje, de repente, né? Talvez você não quer falar, porque o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão falar de mim se eu estiver falando sobre isso na internet? O que importa? A opinião dos outros não importa, você tem que lembrar lá, o que o Senhor falou. O Senhor falou que você domina sobre todas as coisas, Ele falou que você vai fazer muito mais do que o que Ele fez. Se Ele disse, isso vai se cumprir. Basta você caminhar e prosseguir para isso. E aí eu falo um pouquinho aqui também sobre como curar isso, né? Como que a gente se livra dessa questão, por exemplo, da timidez. Como que a gente se livra disso? A gente simplesmente se colocar à disposição, a gente tá disponível para poder fazer o que precisa ser feito. E aí eu tive várias pessoas que ao longo da minha vida foram me instruindo de certa forma. No momento eu não conseguia enxergar, como por exemplo eu tive um professor, e esse professor várias vezes ele falava comigo: Amanda, você tem que falar. Amanda, você sabia aquela resposta, por que você não falou? E eu simplesmente falava com ele: professor, mas a resposta tá lá no quadro, tá claro lá, tá todo mundo vendo a resposta, por que eu vou falar? Qualquer pessoa poderia ter falado.
Mas o que que era? Na época eu não entendia, né? Na época eu era uma criança, eu achava aquilo normal. Mas hoje eu entendo que as pessoas não leem o que está escrito ali na cara dela, elas precisam que as outras pessoas falem. E aí eu fui percebendo, né, ao longo do meu dia a dia, que as pessoas, essa questão de estar a mensagem ali e as outras pessoas irem falando e se destacarem justamente porque estão falando aquilo que está o óbvio, né? O que está ali na cara, o que as outras pessoas não falam. E é simplesmente isso, você precisa fazer o óbvio. O que todo mundo está vendo, que está ali na cara, você precisa falar. Porque é aí que você começa a se destravar e se destacar, né, no dia a dia também, né? E a partir desse movimento, a partir do agir, a partir do transbordo, a partir de você levar a mensagem que você precisa levar. Muitas vezes você tá aí, poxa, eu queria falar sobre isso, eu queria ensinar tal coisa que eu sei. E você acaba não fazendo isso. E você poderia estar ajudando muitas e muitas outras pessoas com esse conhecimento que muitas vezes você acha que é simples, mas que para outra pessoa é extraordinário, né? Porque a gente tem pessoas aqui de vários patamares, cada um de uma área diferente, que muitas vezes não tem conhecimento naquilo e você tem, você não está abrindo a boca para transbordar isso, para levar isso para outras pessoas. A gente precisa fazer isso. Por que que o nosso país está do jeito que está, né? Eu não gosto de falar sobre política, mas eu estou me sentindo um pouco tocada a falar sobre isso também. Porque eu vejo que as pessoas estão da forma que estão porque as pessoas boas não estão abrindo a boca para falar. Elas simplesmente estão ficando caladas e deixando o mal dominar. E a gente não pode fazer isso se a gente quer um mundo diferente, se a gente quer mudança, a gente precisa abrir a nossa boca. E a hora é agora da gente abrir a boca, entende? Senão nunca vai haver mudança nenhuma. E eu acredito que não é isso que você quer e não é isso que eu quero. Então, a partir desse momento eu decidi, não vou mais ficar de boca fechada. Porque a gente precisa mostrar o que é certo para as pessoas que estão fazendo o errado, achando que é certo. Fazendo aquilo que não devem, porque pensam que é o certo, elas não sabem o que é o correto, porque as outras pessoas não estão falando o que é o correto. E elas estão sendo orientadas de maneira errada. E a gente tem que começar a viver a palavra. O Senhor falou, ide. Vamos fazer o que a gente precisa ser feito aqui. Queria agradecer a todo mundo que está aqui nessa live. Deixa eu dar uma olhada aqui quem está aqui ainda. Carol, Renato, Kione, a minha irmã Milena. Muito bom te ter aqui. Muito bom, então vamos, gente. Falei sobre a timidez aqui com vocês. Essa é a primeira de muitas lives que a gente vai fazer. E eu espero que vocês também que estão aqui também comecem com esse movimento, porque eu sei que vocês são joias preciosas, que tem muita coisa a transbordar para essas pessoas, para curar essas pessoas. Nós não somos mais, a partir desse momento, nós não somos mais pessoas tímidas, nós somos pessoas transbordantes. Cadê? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Cadê? Deixa eu voltar aqui que tá. Eu tô abaixando, ele tá subindo de novo. Faz uma live sobre ansiedade. Preciso muito. Deixa eu anotar aqui. Ana Paula. Ansiedade. A ansiedade é muito bom. Eu já sofri muito sobre isso. Principalmente quando eu fiz uma transição de profissão, né? Saí de uma para entrar em outra. Então eu tive um período bem tenso, que eu ficava ansiosa demais, mas acabei conseguindo me livrar disso no sofrimento no processo, mas consegui.
Então já conhece, amanhã me fale o horário que estarei lá com você. Ótimo tema. Vou preparar. Isso aí, Renato. Quando abrimos a boca, a liberdade em Deus vem. Obrigada. Glória a Deus, amém. Deus abençoe todos nós que estamos aqui juntos, fazendo esse movimento para poder a gente conseguir alcançar essas pessoas que estão à nossa volta. Muitas vezes a gente acaba alcançando pessoas que estão muito mais longe, né? Às vezes pessoas de outro estado, e não alcança as pessoas que estão aqui à nossa volta. Isso é muito triste, né? Porque a gente tinha que estar fazendo isso aqui com quem está do nosso lado, e a gente acaba não fazendo. Eu, por exemplo, eu acabo não fazendo muito com as pessoas que estão à minha volta. Eu estou fazendo mais para as pessoas que estão distantes de mim, né? Como, por exemplo, no QGR a gente tem gente de Linhares, tem gente de outros estados até, de Minas. E aqui na nossa região a gente acaba não levando muito isso. Então hoje, gente, era sobre isso que eu ia falar. Eu ia falar um pouquinho sobre timidez, como eu tinha prometido lá no meu story. Acho que eu vou abrir uma caixinha lá de pergunta. Quem quiser falar mais alguma coisa sobre isso, quiser dar sugestão, a gente continua essa conversa em outras lives. Tá bom? Queria agradecer a vocês por estarem aqui junto comigo. Yuri entrou agora. Muito bem-vindo. E vamos lá. Obrigada, Carol, por estar aí me apoiando aí. Próxima live é sua, que eu quero participar, tá bom? Tamo juntas. Tamo juntas nessa. Até depois do fim, com certeza. Abraço, gente. Uma boa noite. Bom descanso aí pra vocês. Já tá ficando tarde, né? 11h10 já. Vamos descansar, que amanhã a gente tem trabalho para fazer, coisas para organizar, tirar projetos do papel, colocar tudo para rodar. Esse é o momento, tá? Abração. Uma boa noite, tá? Tchau, tchau.